Fala, meu povo, aqui é a Gabriela. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Giovannini, você tá aqui no meu cantinho da internet, seja bem-vindo a esse espaço. Hoje eu quero falar sobre o meu testemunho, quero contar um pouco da minha história pra vocês e eu acredito que isso vai transformar muito a vida e a jornada de vocês como cristãos. Eu vim de um lar onde a minha mãe, ela não casou com meu pai, assim, eles tiveram um relacionamento um tanto quanto tóxico, então não foi uma coisa que progredi durante muito tempo. E a minha infância, ela foi sempre cercada de muitos altos e baixos. E uma das coisas que ajudava nisso eram os meus problemas de saúde. Sempre tive muitas questões por conta de ser com um peso sempre acima da média, com alguns traços de dislexia, com um atraso na fala, né? E também eu sempre tive muitas alergias. Então eu já nasci com um quadro um pouco quanto crítico. Fora algumas outras coisas, como sopro no coração, algumas coisas que realmente não ajudavam muito no meu desenvolvimento. Então eu sempre tive muito cuidado, minha família sempre teve muito cuidado comigo nesse quesito. E é uma coisa que eu agradeço muito, porque eles tiveram muito trabalho comigo e eles sempre fizeram isso de forma, com o coração muito aberto. Eu cresci e fui me desenvolvendo de forma um pouco lenta, mas minha família sempre investia muito nisso, muito tempo comigo, para que eu não ficasse para trás. Então, para dislexia, eu sempre fui, lendo muito, me desenvolvendo muito nessa área. E pro sopro no coração, eu sempre fiz muita atividade física, também por causa da obesidade. Eu me lembro muito, foi que eu sempre estava ativa, então eu sempre estava envolvida em muitas coisas. E assim, a gente teve, com 5 anos eu tive um acidente da minha mãe, que teve um impacto na nossa vida financeira que deixou a gente muito ao encargo de ter muitas experiências com Deus, mas também deixou a gente muito fragilizado em algumas coisas, como a parte financeira. Eu também fiquei um pouco mexida, e eu lembro que nessa fase a gente estava na igreja católica e eu me apeguei muito a Deus e a Maria. E pra mim foi uma coisa extraordinária, porque ali eu aprendi muito sobre Deus, sobre Jesus, mas principalmente sobre Deus. Ali uma sementinha foi plantada em mim. E por conta da dislexia, eu sempre ficava lendo demais, então eu sempre estava interessada em tudo que era envolvido com estudo, principalmente se fosse leitura, história, literatura, português. Eu gostava de estar sempre ali, sabe, desenvolvendo alguma coisa. E por eu ter dislexia, minha tia, que era pedagoga, pelo menos ao meu ver, ela sempre mandava muitos livros, então eu sempre lia muito. E eu comecei a gostar muito disso. Então eu passei boa parte do início da minha infância para minha pré-adolescência lendo muito. E eu vivia nesse universo de sempre estar envolvida em muitas coisas, tanto nas religiões que eu participava, quanto também na questão de estar sempre cuidando do meu físico, dieta, com exercício físico, com ida a médicos. E pra mim isso foi algo extraordinário, porque eu sempre precisei estar focada nisso. Mas, em contrapartida, a gente sabe que criança às vezes também pode ser muito, vamos dizer assim, muito cruel, Eu sofri muito bullying por ser fora do padrão de peso e também por não estar tão focada nas coisinhas que toda criança, às vezes, pré-adolescente, está focada, nas namoradinhas, essa coisa de estar toda hora resmungando, toda hora indo contra os professores. Eu nunca era assim, eu era meio certinha do rolê, E eu sempre fui muito, vamos dizer assim, inocente em algumas coisas. Então, eu era sempre a que seguia as regras. E as pessoas não gostavam disso, então eu sofria muito bullying. E pra mim, isso foi muito ruim, porque eu já não me encaixava. Então, por não me sentir à vontade dentro disso tudo, eu sempre me refugiei nos livros. E os livros pra mim, de início, foi uma coisa muito boa, mas a partir da minha adolescência se tornou algo que começou a ser realmente tóxico, porque eu deixei de viver a minha realidade para viver a realidade dos livros. E isso se tornou muito ruim, porque eu acabei me afastando muito das pessoas. Acabei entrando em realmente querendo viver esses universos que eu lia tanto, sabe? E pra mim era algo que fazia sentido na época e que hoje não faz mais. E aí a gente chega muito na parte da minha conversão. Eu me converti aos 14 anos.
Mas antes disso, eu passei por muitas religiões. Então, eu sempre estava ali, empenhada em me desenvolver dentro da religião que eu estava e também me capacitar para eu me tornar uma profissional. Então, assim, ao longo da minha vida, eu precisei ter muito foco nisso. E até a adolescência, eu tinha esse foco. Eu ia crescer, me tornar uma profissional, ia estudar artes e acabou, era isso. Só que quando eu conheci Jesus, tudo isso que eu vivia, toda essa minha ideia, ela era algo que eu não contava pra ninguém. Eu cresci sem contar isso pra minha família. Eu preferia viver dentro dos livros, ao invés de viver a minha vida real. Então, quando eu conheci Jesus, tudo isso acabou se tornando uma grande bagunça. E eu comecei a ter muita crise de ansiedade, porque eu queria continuar vivendo o universo da literatura, tudo aquilo que a literatura me proporcionava, ao mesmo tempo que eu queria começar a me encaixar, porque afinal, Cristo ele traz muita gente para nossa realidade, né? E quando eu fui para a igreja, na minha cabeça, tudo isso ia começar a se solucionar. Tudo isso ia magicamente se tornar algo que, sabe? Tudo ia se encaixar no lugarzinho, como se fosse realmente um livro. Tudo ia começar a caminhar para se encaixar. Só que não é isso que acontece, né? A gente sabe que a realidade ela não é desse jeito. Ela tem nuances, ela tem altos e baixos. E Deus ele foi começando a me explicar muito disso. Mas eu fui muito rebelde. Eu lembro que quando eu tinha 16 eu saí da igreja. Eu não tava falando com meu pai. E ali pra mim começou um tempo de muita, vamos dizer assim, o pior tempo da minha vida, sabe? Eu passei por muita coisa. Ali eu saí da igreja, eu voltei para outras religiões e eu comecei a ter muito pesadelo, eu tinha muitos sonhos, eu via coisas e tudo isso junto com a literatura, porque, cara, eu me enfiei dentro dos livros como realmente de volta como se fosse uma fuga, sabe? Já que eu tava tendo muita crise de ansiedade também, eu tava querendo viver realidades das quais tivesse um final feliz, sendo que minha vida pra mim não tava tendo um final feliz. E quando eu terminei o ensino médio, quando minhas aulas acabaram e eu me vi sem uma faculdade, sem um emprego, sem algo pra seguir, né? Seguir as regras de alguma coisa, eu pirei mais ainda. Foi quando eu comecei a tentar outras coisas. Eu comecei a procurar mais leituras, mais universos que estivessem mais próximos da minha realidade, mas ao mesmo tempo eu tava ali sempre vivendo como se fosse a realidade fosse um sonho e o livro fosse a realidade, sabe? E pra mim, isso era algo muito ruim, porque quando eu me desconectava da literatura, eu brigava com a minha família, eu começava a ter muita raiva, sabe? De como eu tava vivendo, já que eu não tava vivendo uma realidade como no livro. Eu nunca contei isso pra ninguém, mas era muito isso que acontecia comigo. Eu queria viver aquilo e eu não tinha como viver porque, na verdade, aquilo não era real. E nesse tempo que eu fiquei longe da igreja, eu deixei de cuidar também de mim. Então, todo aquele cuidado que eu tinha com a minha obesidade, todo o cuidado que eu tinha com as doenças que vieram através da obesidade, eu deixei, eu larguei de mão. Eu não queria ir mais a médicos, eu não queria mais passar por situações que eu já passava, porque eu sofria, às vezes, alguns episódios de gordofobia de alguns médicos e muitos deles não faziam nada mais do que passar remédios paliativos ou me passavam coisas que não eram relacionadas à obesidade e tentavam tratar de formas que me fizeram passar muito mal até às vezes. Então eu passei por muitos rolês também. Então eu meio que acabei desistindo de cuidar de mim, sabe? E aquilo foi progredindo de forma pior. Eu fui tendo mais ansiedade, fui tendo cada vez mais coisas. A questão é que eu comecei a ter muito pesadelo, eu comecei a ter muitas experiências, começaram a acontecer muitas coisas que não tinham nada a ver com o que eu tava vivendo com Deus, sabe? Eu comecei a ter muitos sonhos, muitos pesadelos, eu comecei a ver coisas, minha visão tava totalmente aberta, sabe? E pra mim aquilo tava sendo muito mais aterrorizante do que a ansiedade em si, sabe?
Então, cara, por mais que eu achasse aquilo estranho, como eu já passei por religiões que falavam muito sobre isso, eu comecei a achar aquilo um pouco quanto normal pra como eu tava no momento, né? Então, eu comecei a permitir muita coisa na minha vida, sabe? Ali eu comecei a ler muitos livros que falavam muito sobre sexo, como livros hot, né, que a gente chama. Li mais ainda fanfics, que por mais que na minha adolescência eu tivesse entrado um pouco, ali foi um momento que eu lia muitas fanfics. E a gente sabe que fanfic, pra quem não sabe, é um tipo um gênero literário que são pessoas como eu e você criam, baseado em certos cenários, certos livros. E pra mim aquilo era muito doido, ao mesmo tempo muito bom. Então, cara, foi um rolê muito doido. Ao mesmo tempo que eu tava ali, eu não tava, sabe? Eu vivia dentro das realidades dos livros que eu lia, então era muito doido a minha cabeça. E quando eu voltei pra igreja, depois de passar muito tempo longe, foram 3 a 4 anos, aconteceram coisas que eu não acho que convém falar agora, mas eu cheguei muito ao meu limite. E depois Deus ele foi me resgatando aos poucos, tirando de onde eu tava. E eu passei por um momento muito radical, que eu parei de ler, parei de ouvir. E eu falo que até hoje eu tenho coisas que eu não faço, porque eu sei que eu sou muito influenciável. Então eu não posso me permitir fazer certas coisas, porque eu ainda tenho que renovar muito a minha mente diante de tudo que eu já passei. E desde que eu voltei, fazem 7 anos, eu vivi muitas experiências com Deus. Eu vivi coisas muito extraordinárias, sabe? Eu voltei e eu comecei a ler, a estudar muitas coisas sobre Cristo, muitas respostas às perguntas que eu tinha, que foram trazidas de outras religiões para a igreja. Deus foi me respondendo ao longo do tempo. E eu falo que depois da pandemia também foi outro marco, sabe? Porque ali foi meio que uma prova de fogo pra mim. Eu passei por muita coisa na pandemia. Voltei a ter muita crise de ansiedade. Tinha episódios que, assim, são episódios muito doidos, que eu achava que eu ia morrer durante a noite, de tanto ataque cardíaco que eu tinha. E Deus, ele sempre foi ressignificando muitas coisas. Eu acho que essa fase eu posso até fazer um vídeo pra isso. Falar só dessa temporada, dos últimos 3 anos pra cá. Mas assim, coisas que vocês precisam saber sobre os últimos anos, assim. Porque foi muita coisa. Resumindo o rolê todo, Deus, ele me deu estratégias de como me conhecer e como conhecer ele. Uma delas foi a escrita. Eu comecei a escrever bastante, eu comecei a ler bastante também, mas tudo não entrando na questão de livros de fantasia, de ficção, mas sim livros de história, livros reais, sabe? E eu escrevia bastante. Deus, ele começou a me dar a estratégia de escrever cartas, frases, letras de músicas, muita coisa, sabe? E pra mim aquilo foi se tornando algo muito bom. Porque eu fui colocando tudo que estava na minha cabeça, tudo que estava me gerando ansiedade no papel. E ao longo do tempo, eu também fui fazendo terapia. E eu também cheguei a tomar até algumas medicações, porque eu queria começar a cuidar de mim. E como eu tinha passado por alguns episódios de gordofobia dentro de alguns consultórios médicos, eu comecei a criar alguns pânicos dentro só de pensar em ir para as consultas. Então eu tive todo o acompanhamento para voltar à minha rotina normal, de conseguir cuidar de mim, de ser suficiente, de ser responsável por mim mesma. E isso acabou me ajudando bastante. E hoje em dia eu consigo fazer bastante coisa sem precisar de um auxílio. Então assim, foi algo muito grande, sabe? Foi um rolê, de eu ter que ficar toda hora ali, batendo na mesma tecla comigo mesma, de que eu conseguia lidar com as coisas, de que eu conseguia lidar com as situações da minha vida. E nesse ano que se passou, nesses últimos, na verdade, 1 ano, porque a gente tá em novembro, Deus começou a me dar direções específicas para cuidar tanto de mim, quanto para voltar ao meu ministério. E eu acabei
voltando pra questão muito do meu corpo, da minha autoestima. E Deus, ele começou a me dar a estratégia de começar a cuidar de mim. Antes eu ia fazer uma bariátrica, foi uma das coisas que eu decidi na terapia durante o tempo depois da pandemia, mas hoje em dia eu já descartei essa ideia, porque o que aconteceu? Durante o ano de 2023, Deus me trouxe para o Paraná. Eu tô aqui por direcionamento mesmo de Deus, para cuidar da minha saúde. Uma das estratégias que Deus me deu foi começar a entender sobre inteligência corporal, a junção do corpo, da alma e do espírito. Tudo isso em equilíbrio, que é o que eu sempre procurei na minha vida inteira, mas eu nunca conseguia achar. E aqui eu aprendi muita coisa sobre isso, aprendi como me manter saudável, tanto física, emocionalmente, quanto espiritualmente. E pra mim isso foi realmente o X da questão, sabe? Porque mudou totalmente a minha visão de tudo aquilo que eu vivi antes e de tudo que eu posso viver daqui pra frente. É claro, é todo um processo, é tudo uma questão de eu parar ainda, entender algumas coisas. De vez em quando eu ainda tenho crises. Pra fazer esse vídeo aqui, foram crises atrás de crises, foi um processo de vulnerabilidade pra eu chegar e abrir, que, cara, pra mim isso já é um grande passo. Mas eu sei a necessidade de eu falar sobre isso, de eu dar voz à minha história, de eu colocar isso pra fora, porque toda vez que eu sento pra conversar com alguém, alguém sempre sai transformado. Então Deus, ele sempre tem batido nessa tecla comigo, de eu ter mais voz, de eu colocar minha cara a tapa, e esse é um dos esse é um dos propósitos desse vídeo, é eu falar sobre a minha trajetória, a minha vida. E, cara, o CBC, que é onde eu tô, o Centro Bible College, ele é um lugar extraordinário, onde eu aprendi sobre inteligência emocional, onde eu tive capacitações em skills, né, cursos rápidos, onde eu aprendi teologia, onde eu respondi perguntas que eu sempre tive, até de outras religiões que eu trouxe. Aqui eu consegui responder, seja com professor ou com livros, que aqui a gente tem uma biblioteca bem recheada de conhecimento. E também Deus me capacitou e me muniu de muita coisa para eu transbordar na vida das pessoas. E, cara, o que eu falo, o que eu tenho aprendido, o maior de tudo, aqui eu aprendi a não viver só pelas minhas emoções, só por aquilo que eu quero, mas sim ter responsabilidade sobre os meus atos. E também eu comecei a entender que aquilo que eu creio é a base para minha vida de forma geral. Não é só uma ilusão, não é só uma teoria, é algo real. Tudo que Deus entrega pra gente veio com uma base. Então é pra gente viver em cima dessa base, em cima daquilo que a gente crê, não pelo aquilo que a gente sente. E esse ano realmente foi isso. Eu aprendi muito sobre isso. E, cara, isso é extraordinário, que vai dar outro vídeo que eu vou falar com vocês. Mas é isso. Eu quero deixar claro que eu quero continuar com esse canal. E eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem. E